Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. E no vídeo de hoje, testador, comentador, apresentador das características, qualidades deste tripé da K&F Concept, o D254C1, que é o tripé portátil de fibra de carbono para viagens, trilhas, caminhadas e também para uso profissional, ensaios em externas, enfim, dá para imaginar um monte de usos deste pequenino tripé, pequenino mesmo, aqui fechado, são aí uns 40 e poucos centímetros, mas eu vou comentar mais a respeito. E esse tripé é o modelo D254C1, e a cabeça que vem nele, a cabeça BH28L. Vamos falar um pouquinho desse tripé, o que ele tem de bom, o que poderia ser melhor, entre outros pontos e para quem ele é indicado. Eu estou com o site da K&F Concept aqui aberto ao meu lado e tem link para esse tripé aqui na descrição deste vídeo. Se você utilizar o cupom ARMANDO, pode ter um desconto. Tá? Não é acumulativo com outras promoções do site e tudo mais, por isso eu digo pode ter um desconto. Mas você testa lá no fechamento da compra o cupom ARMANDO que de repente rola um desconto aí para você. Não só nesse tripé, mas em qualquer outro item que você venha a comprar no site da K&F. E então na descrição desse vídeo aqui também estão alguns outros links além do tripé, como por exemplo do kit de filtros magnéticos da K&F que eu utilizo, já fiz vídeo aqui no canal sobre o kit de filtros magnéticos, o kit de filtros profissionais que eu ainda vou trazer o review, eu vou produzir algumas fotos de paisagens para mostrar para vocês e tem um vídeo apresentando o unboxing do kit de filtros profissional aqui no canal, então vai ter o link na descrição do kit de filtros magnéticos, do kit profissional, do UV que eu utilizo, do polarizador que eu utilizo, porque eu uso muitos produtos da K&F, tenho uma parceria já longa com eles e recomendo muitos produtos porque eu utilizo no meu dia a dia, tanto quando a fotografia é meu hobby, quanto a minha atuação profissional na fotografia, porque eu trabalho e me divirto com a fotografia, e a K&F é uma excelente de uma marca e grande parceira aqui do canal. Os links todos que estão na descrição são links de afiliado, então se você fizer aquisições a partir desses links, você também estará dando uma pequena contribuição financeira aqui para este espacinho na internet. Mas vamos falar deste produto, especificamente o D254C1 BH28L. BH28L é a cabeça, D254C1 o tripé. Ele vem num estojinho, tá? Um estojo, eu já pus inclusive a alça, essa alça vem nele, eu pus aqui. Uma observação inicial é que por conta da forma como o zíper é colocado aqui, quando você usa a alça, ele fica com o estojo de ponta cabeça. Então você tem que fechar bem o zíper para o seu tripé não cair por aí. Então, tendo observado isso, é um bom estojo, estojo bem feito, de qualidade. Isso tudo vem numa caixa, dentro da caixa vem o estojo, dentro do estojo vem o tripé. Outra coisa que vem é chavinha, o manual dele, tá? Vem esse saquinho com o manual e com as chavinhas, né? Caso você precise, vem duas, vem uma sobressalente, então você só precisa de uma, tá? Vem com essa chavinha. Caso em algum momento da vida útil do tripé, você precise fazer aperto aí dos parafusos dele, é bom que ele venha com esta chavinha e é bastante útil. Vamos falar um pouquinho das características do tripé em si, né, que é o motivo desse vídeo. Ele é um tripé de montagem reversa, ou seja, ele é feito para que ele se dobre numa posição que fique o menor possível quando fechado. Então nessa posição fechada ele tem 42 centímetros. Para utilizar, a gente vira ele. E aí ele vem para a posição normal dele. Tá? Essas travinhas aqui já são um dos destaques que a gente pode fazer, porque você pode travar essas pernas em 3 posições diferentes. Assim, quase que totalmente horizontal, um ângulo um pouco mais baixo
e o mais baixo de todos. Com isso você consegue fazer variação aí de altura do posicionamento das pernas, e caso você esteja num terreno irregular com ele, você pode ter angulações diferentes em cada perna, porque elas não são presas aqui no centro, né? Então você pode regulá-las de forma independente. Isso é uma característica importante das pernas desse tripé. Uma outra característica de uma das pernas dele é que ela pode ser desrosqueada e se transformar num monopé. Você desrosqueia a cabeça daqui, rosqueia no monopé e pronto, tem um monopé feito. Você pode usar o monopé como apoio de caminhada, por exemplo, se for fazer uma trilha, ou simplesmente utilizá-lo como monopé mesmo. Tá? Então, se a gente falar das pernas, destaques são o tamanho compacto, em parte porque ele é feito de 4 seções. Com esse tipo de trava aqui, as travas são de um material plástico, tá? Então ela não tem um contato agressivo aí, caso você feche desatentamente isso aqui e venha beliscar a sua mão, mas é um material menos agressivo, né? Que não é de metal, é um material plástico. Mas esse tipo de trava, eu sugiro que sempre seja travado não com a palma da mão dessa forma, que às vezes a gente vai na pressa para fechar as 3 travas de uma vez e vai fechar. Eu sugiro que você feche isso com calma, usando o seu dedão para não tomar nenhum beliscão. Mas as pernas então são divididas em 4 seções, né? E essa divisão em 4 seções favorece o tamanho compacto. Tripés de 3 seções sempre ficarão um pouquinho maiores quando fechados. Esse aqui é um tripé de 4 seções. Para as características assim das pernas desse tripé, eu acho que isso que é para ser comentado. Ele é de fibra de carbono, não lembro de quantas camadas. Tem toda a explicação aqui no site da K&F. Acho que são 8 camadas, né? 8 layers, 8 camadas de material aqui. Então ele é bastante sólido, mas ao mesmo tempo bastante leve. Esse tripé aqui, com a cabeça, ele pesa menos de 1,5 kg, tá? 1,350 kg, 1,400 kg. Então ele é muito leve. Outro dia eu fiz um vídeo aqui no canal sobre o quanto a gente se esforça pela fotografia. Você deve ter visto, inclusive esse tripé aparece no vídeo, eu comento dele lá, porque já que eu ia andar quase 10 km para fazer algumas fotos, eu precisava de um tripé leve para me acompanhar, porque caso eu quisesse fazer uma longa exposição ou qualquer foto que eu quisesse utilizar o tripé, eu precisava tê-lo comigo, mas eu não queria carregar um tripé super pesado, um tripé que usa aqui no estúdio, por exemplo. Então, um tripé leve, e esse foi perfeito para caminhada. Andei 10 km carregando ele, e ao final de tudo isso eu nem estava cansado, nem nada, porque o equipamento não pesou no meu ombro. Nesse sentido, menos de 1,5 kg de peso, ele atinge 1,60 m de altura quando totalmente aberto, sendo 1,15 m com as pernas totalmente estendidas. E aí você, destravando aqui, você tem a coluna dele, que vai se erguer, e essa coluna se divide em 2 seções. Tá? Então, quando ele estiver completamente estendido, essas 2 seções da coluna mais as pernas, ele vai atingir 1,60 m de altura. Essa coluna pode ser revertida, ou seja, ela pode ser colocada de ponta cabeça, o que é muito útil para a gente ter a câmera rente ao chão, para uma macrofotografia ou para uma foto com o chão como primeiro plano, dando aquele destaque assim de textura de chão, como eu às vezes faço fotos assim e mostro para vocês. Então, poder colocar a coluna invertida, e daqui a pouco eu mostro para vocês como é que faz isso, é muito útil. Então, sobre parte de pernas, coluna central, isso são características. Ele suporta até 10 kg de peso. Em todo o tripé que tem a informação de carga, e é bom quando um fabricante coloca essa informação para a gente,
nunca é conveniente que você coloque a carga máxima no tripé. Então, se ele atesta 10 quilos, eu ficaria muito confortável para colocar equipamentos aqui de até 5, 6 quilos, 6,5 kg, 7, mas 7 quilos é 70% da capacidade. Então, se a gente pensar 70% da capacidade de qualquer coisa, já é um bom esforço. E um equipamento de 7 quilos já é um equipamento bem grande e pesado. Eu testei esse tripé utilizando o EOS R e o EOS RP, com lentes como 24-105 da série L, que a gente está usando agora, aquela 11-24 da série L, que é muito pesada, 17-40 f4L, 85 macro RF. Com todas essas lentes, a trava da cabeça foi sempre muito firme, muito sólida. É uma cabeça do tipo ball head. Vamos falar um pouquinho da cabeça. Então você tem uma trava aqui, que é a trava de movimento da ball head, que é a cabeça bola, né? Então, traduzindo. E uma vez travado, sem precisar fazer muita força aqui, ela fica bem firme em termos de inclinação, de tudo. Sem um jogo, né? Sem um movimento. Pelo menos agora, o tripé é novo, lógico. Isso aí a gente vai saber depois de 5 anos de uso. E aí, vai ter alguma folga? Não sei. Mas hoje, com o tripé novo, perfeitamente estável. Então ele tem esta trava aqui, que é para a inclinação e movimento da cabeça, e esta trava aqui para o próprio giro da cabeça. E uma das surpresas positivas que eu tive é que o giro ele tem uma certa resistência, ele não raspa, é uma resistência muito similar a uma cabeça fluida de tripé de vídeo. Então, se você faz também alguns takes de vídeo e vai fazer um movimento de pan, né, a panorâmica, esse tripé tem uma movimentação muito suave para fazer uma pan. Então ele é um tripé fotográfico, mas que possibilita uma qualidade de movimento de vídeo que não é comum a tripés fotográficos. Então a pan pode ser muito bem realizada aqui. E é uma cabeça com indicações de ângulo aqui para a realização de panorâmicas, né? Para você girar a sua câmera numa panorâmica. E para que a sua câmera não fique totalmente... Porque quando a gente faz uma panorâmica, você pode ter um erro de paralaxe, que é um erro de alinhamento entre o centro da câmera e o centro de giro de movimento, que está em cima do tripé dela. Então você pode deslocar a base aqui onde está a sua câmera para ter um alinhamento melhor com relação a essa posição de giro e corrigir um possível erro de paralaxe, caso você goste de fazer e tenha o costume de fazer panorâmicas. Também para efeito do equilíbrio do próprio peso, não necessariamente por uma panorâmica, mas você vai colocar uma lente mais pesada e a lente não tem o suporte próprio para o tripé. Por exemplo, tem uma 70-200-2.8, ela tem aquele colar para tripé, mas tem lentes que não tem. Então você pode deslocar o centro de massa um pouco para trás aqui, para que a lente fique para frente e isso equilibre melhor a distribuição de carga aqui. Tem um nívelzinho de bolha aqui. Como todo tripé é muito compacto, a gente tem alguns pontos que podemos falar, que tudo isso que eu falei são coisas muito positivas. Então poder ter esse deslocamento do prato onde vai a câmera para equilíbrio de peso, o controle de ângulo para panorâmicas ou para o movimento aí de pan de vídeo, uma ball head sólida e que quando você trava ela realmente fica na posição. Essas travas aqui da coluna central são de boa qualidade e firmes, tá? Então você põe bastante peso aqui, ele não cede e você não precisa fazer força para apertar essas coisas. Tudo isso é tudo muito positivo. E tem um gancho de carga aqui embaixo, tá? Para você, de repente, pendurar sua mochila aqui e colocar mais lastro de peso numa situação que você esteja com um vento, por exemplo. O dia que eu subi lá na Cantareira, no Parque Estadual da Cantareira, estava ventando bastante e esse é um tripé bastante leve. Todo tripé muito leve numa condição de vento pode ter uma oscilação, ter uma vibração. E nisso você coloca um pouco de lastro de peso aqui usando esse gancho e ele se estabilizará melhor. E então lá na Cantareira eu usei esse recurso de pendurar minha própria mochila aqui, aumentando o peso. E a gente trabalha com uma carga conjugada, ou seja, a carga que vai aqui em cima
de câmera, lente, acessórios, mais a carga que você está pendurando aqui embaixo são somadas aí para o total de 10 kg que o tripé suporta. Mas o que eu ia dizer é que todo tripé de viagem, todo tripé portátil como esse, ele vai ter um aspecto que a gente vai poder considerar negativo, que é justamente por ser um tripé o mais leve possível e o menor possível. Então ele não vai atingir uma super altura caso você queira um tripé muito alto para certos ângulos de câmera de cima para baixo, porque ele é feito para ficar pequeno. Outra coisa é que a cabeça dele também é uma cabeça pequena, então as numerações aqui para ângulo de panorâmica são impressos num tamanho bem pequenininho. A marcação de centro da cabeça aqui é bem pequena. Então, se não tiver uma condição boa de iluminação, tudo é capaz que você não consiga enxergar muito bem essa informação aqui. Tudo porque é um tripé feito para ser pequeno e leve. E em situações de vento, situações de terreno muito instável, vai colocar o seu tripé numa beira de rio, beira de lago, então tem um pouquinho de correnteza da água, ou em areia, que é uma superfície mole. Quando o tripé é muito leve, ele acaba não ficando totalmente estável porque o próprio piso não é estável. E nessas situações, usar então o gancho de carga para aumentar um pouco o lastro aqui de peso dele e estabilizar é uma opção muito boa. De forma geral, eu montei e desmontei ele toda vez que eu fui usar muito rapidamente. Eu cheguei na altura que eu queria, na posição que eu queria, muito rápido. A única coisa que não é rápida nele é a inversão de coluna. Porque uma das características que ele tem de bom, que é o fato de que ele tem uns anéis de borracha, deixa eu mostrar para vocês, aqui eu vou colocar a foto que fica mais fácil, ele tem uns anéis de borracha de acabamento, que é o que impede, por exemplo, quando você fecha, aqui ó, ele não faz um barulho de pancada seca, ele tem vários desses anéis de borracha. Quando a gente resolve que a gente vai inverter a coluna, o que acontece? Ela não sai, em princípio, eu tenho que desrosquear aqui embaixo o gancho de carga, ele sai aqui com parafuso e eu tenho que tirar esse anel de borracha. E eu tenho que me lembrar disso, guardar isso, não perder isso, porque ele vai ficar solto, né? E aí para estabilizar você remonta. Então, de todas as operações desse tripé, essa aqui é provavelmente a inversão de coluna para deixar a sua câmera de ponta cabeça aqui rente ao chão. É provavelmente a operação mais lenta que você teria para fazer com esse tripé. E vocês viram o tempo que levou para fazer, ou seja, não foi muito. Só tem que tomar o cuidado de não perder as borrachinhas. O tripé continua funcionando normalmente sem essas borrachinhas, mas elas atenuam os próprios ruídos do tripé, em termos dele bater contra os próprios batentes, né? Então vamos lá, deixa eu ver o meu roteiro se eu não esqueci nada. Então falei do link na descrição e do cupom Armando para desconto? Falei. Falei que ele fechado aí, que ele pesa, né, cerca de pouco menos de 1,5 kg, aí 1,4 kg, sim. Que o tamanho fechado são 42 centímetros, aberto 1,60 m, aberto só as pernas sem a coluna 1,15 m, carga máxima de 10 kg. O que pode melhorar, além dessas marcações pequenas aqui, que às vezes são difíceis de ver, o parafuso que prende a câmera aqui, eu vou pôr foto que vai ser mais fácil de ver, ele tem uma alça para o aperto. Essa alcinha é pequena, então eu recomendo que você sempre leve aí uma moeda, uma pequena chave de fenda, algo assim, ou a própria chavinha de torque, porque ele tem o buraquinho aqui para esta chave também. Então você acaba tendo a necessidade de usar uma chave para apertar com mais firmeza a sua câmera, porque esta própria alcinha aqui, ela é um pouco pequena e ruim de você conseguir uma boa força de aperto ali. Então acaba tendo que levar dentro da sua mala de equipamentos, dentro da mochilinha do tripé, dele, levar pelo menos uma dessas aqui. Destaques que então viram monopé, que tem o gancho de carga, os anéis de borracha, o movimento fluido da cabeça, que é o útil em pan, a coluna central montada de ponta cabeça, o fato que ele vem com as chaves de ajuste, tudo isso eu já destaquei para vocês. Então, o que eu posso dizer?
É um dos melhores tripés de viagem que eu já usei, de trilha de viagem, de passeio? Sim, é um dos melhores tripés de trilha de viagem que eu já usei, porque ele é ao mesmo tempo pequeno, leve, prático e versátil, porque não adiantaria nada ele ser pequeno e leve, mas com poucas funções. Então ele é pequeno e leve, mas posso ter um monopé, mas posso virar a coluna de ponta cabeça, mas tem uma ball head que permite tudo quanto é ângulo de posição aqui. Então ele tem funções. Então ele é pequeno, é leve, mas é suficientemente sólido, suficientemente estável. Então também não adianta nada ser pequeno e leve e ser bambo, ser frouxo, não é. Então ele é sólido e ele é leve, e ele é pequeno e é versátil e é completo. Então é um dos melhores tripés de viagem de trilha que eu já tive na minha vida. Eu já tive outros modelos de outras marcas e esse aqui provavelmente é o melhor de todos os que eu tive, um dos melhores que eu já experimentei na vida. E assim sendo, ele passou a fazer parte dos meus equipamentos diários. E aí, o que eu posso dizer para vocês a quem eu indico ele? Se você faz caminhadas na natureza ou em fotografia urbana e quer levar um tripé porque você nunca sabe quando você vai precisar de uma maior estabilidade, é um tripé muito bom para você ter e levar. Então você faz caminhadas para fotografar na natureza ou em espaço urbano e quer ter um bom tripé suficientemente estável, mas que não vai ficar pesando nas suas costas, esse aqui é uma boa opção. E o estojo dele é bastante bom para carregar. Se você atua profissionalmente na fotografia e não quer ter um equipamento de externa que pese 1 tonelada para você carregar, então vai fazer um ensaio externo, retratos, coisas assim, e você quer um tripé para apoiar a câmera, para apoiar seu flash, para apoiar alguns acessórios, este é um bom tripé. Quer um equipamento que seja ao mesmo tempo um bom monopé e um tripé versátil, também é uma boa de uma opção. Como monopé, ele vai servir bem, por exemplo, numa fotografia de natureza, que você vai lá usar uma 300mm, algo assim, e ela vai cansando a sua mão, então você quer ter um apoio extra para uma objetiva mais pesada, o monopé vai ser muito útil nessa hora. Então, de maneira geral, eu recomendo bastante. Esse tripé ele tem 2 versões aqui no site da K&F. Então, se você entrar nesse link que está na descrição, ele vai para esse aqui que é o de fibra de carbono. Existe a versão de alumínio dele, que é um bom tanto mais barato que esse aqui, com exatamente mesmas características, só um pouco mais pesado por ser de alumínio e um pouco mais barato. Então, ele é mais barato, mais pesado. E você pode usar o cupom também para desconto. Pessoalmente, como tripé de trilha e de caminhada, eu prefiro o de fibra de carbono, porque ele é mais leve. Um outro destaque que eu posso te dar é se você faz macrofotografia. É um bom tripé para macrofotografia pela possibilidade de inversão da coluna dele e também pela possibilidade das pernas ficarem em ângulos variados, o que te dá um monte de liberdade de alcance. E em macrofotografia é muito comum que a gente acabe tendo tempos de exposição um pouco longos, porque a gente usa uma abertura mais fechada. Então, astrofotografia, vai colocar lá a sua câmera com grande angular durante uma noite, é um tripé bastante sólido e estável. Em condições de astrofotografia, eu colocaria um lastro a mais de carga, usando esse gancho aqui, para ter certeza que as suas fotos ficam sempre lá numa mesma... Caso você vá fazer empilhamento de fotos, precisa que elas saiam sempre na mesma posição, então eu usaria o lastro de carga aqui. Mas é isso, minha gente. Já falei bastante, gostei muito desse tripé. Agradeço aos amigos da K&F que enviaram este tripé para mim e passou a fazer parte dos meus equipamentos. Esse é o D254C1, essa é a cabeça BH28L, uma ball head, e é um equipamento versátil, completo, compacto e que eu indico com muita tranquilidade. Se você quiser comprar um, pega o link aí na descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Antes, um aviso para quem ficou aqui até o final vai saber que na semana que vem nós não teremos vídeo aqui no canal. Depois de mais de 60 vídeos postados este ano, dá uma cansada, a gente precisa dar uma descansada na cabeça para escrever roteiros, para pensar em ideias. Este mês de setembro o canal completará 10 anos de vida e eu quero fazer alguns vídeos bem especiais para vocês, então vou tirar uma semaninha para trabalhar esses roteiros com calma. E aí,
eu peço duas coisinhas para você. Coisinha número 1. Neste vídeo de hoje, independente de você ter dúvida de tripé ou não, coloca aí que se você está aqui faz tempo no canal, qual é seu vídeo favorito aqui do canal? Qual você gostou mais? Coloca aí nos comentários, aquele vídeo que você falou de tal técnica, ou tal câmera, ou tal lente, coloca aí qual o vídeo aqui do canal foi o seu favorito. E qual tema você gostaria de ver aqui no canal? Coloca aí nos comentários, porque aí eu já vou usar como pesquisa para esses roteiros que eu vou trabalhar ao longo do mês de setembro e também daqui para frente. Então, na semana que vem, hoje, esse vídeo está entrando no ar no sábado. Então, nessa semana que vem, eu estarei ausente do canal, não teremos vídeo aqui, vou dar aquela desintoxicada de redes sociais, tal, só vou ficar lendo, escrevendo, pesquisando e depois a gente volta, tá bom? Então não estranhe, a gente teve 3 vídeos essa semana, mas não teremos vídeo na próxima. A gente se vê por aí, pessoal. Deixe os seus comentários, as suas sugestões de tema e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!